Olá, alunos e alunas do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William e mais uma aula de língua portuguesa. Estou muito ansioso para voltar a dar aula para vocês presencialmente, porém, enquanto esse dia não chega, vamos dando o nosso jeitinho de continuar estudando por aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da última aula e nessa aula o professor preparou mais um texto de memórias para a gente estudar. Vamos lá, pessoal? Antes, lembrem-se de deixar os seus comentários da aula, se vocês entenderam, se vocês não entenderam, o que vocês gostariam que explicasse melhor, tá bom? Para eu saber, assim, como está o andamento do conhecimento de vocês, certo? Também vou deixar meu número do WhatsApp para vocês, caso queiram me chamar para perguntar. Então vamos lá, pessoal. O professor vai arrumar a tela aqui para a gente poder começar. Como que vocês estão? Estão usando máscara quando saem de casa? Vocês estão se cuidando? Lembre-se, pessoal, fique em casa, tá? Pessoal, então esse é o texto que a gente vai estudar na aula de hoje por parte de pai, tá bom? Mas antes desse texto, nós temos algumas coisas para discutir. O texto, a aula de hoje é sobre memórias literárias e sobre sinais de pontuação. Então, pessoal, antes da gente começar, vamos fazer uma reflexão sobre a quarentena, como está indo essa quarentena. Vocês precisam copiar essas perguntas no caderno e responder, mas tem que ser resposta bem legal, tá, pessoal? Nada de colocar sim e não. Isso não é resposta de 7º ano, né, gente? Muito menos é um aluno que quer ir para o 8º. Então, vamos fazer uma resposta completa, dizendo o porquê que você escolheu essa resposta. Eu leio todas as respostas de vocês e podem ter certeza que isso vai ser levado em conta. Então, vamos lá. Como você está fazendo as atividades normalmente? Então, a sua rotina mudou? O que mudou na sua rotina, no seu dia a dia? Uma coisa é o estudo. O que mais que você fazia e que não faz mais agora? Ou que você não fazia e agora faz? Coloque na número 1. Como você está se sentindo? Seu comportamento está diferente nos últimos dias? Então, na número 2, você tem que colocar se você está se sentindo tranquilo, se você está se sentindo agitado, se você está se sentindo nervoso, se você está preocupado. E na 3, você precisa colocar como está seu comportamento. Se você é uma pessoa mais quieta, se você é uma pessoa que conversa demais, se você está fazendo muita bagunça em casa, podem colocar a sua resposta sinceramente aí na número 3. Você está praticando exercícios? Se sim, quais? Você conversa com outras pessoas sobre a sua situação, ou seja, você fala sobre as aulas online que você está tendo, as aulas que estão à distância, né? Ou você não fala com ninguém? A 6. Você entra em contato com familiares e amigos pelas redes sociais? Não, pouco ou sempre? Com qual frequência você assiste jornais ou lê informações? Raramente, às vezes, diariamente ou várias vezes ao dia? Como está a sua convivência familiar durante a quarentena? Excelente, muito boa, boa, regular, ruim ou muito ruim? Após vocês terem respondido essas atividades, agora nós vamos para as dicas para uma saúde mental melhor. Tá? Esse momento de quarentena é um momento que a gente acaba se confundindo muito, muito difícil, principalmente no começo, né, pessoal? Estava bem complicado. Agora espero que vocês tenham melhorado em relação às ideias que tem na nossa cabeça, né? Então eu trouxe essas dicas para ajudar vocês que estão um pouco perdidos nesse momento. E para você que já se sente bem, talvez melhorar a sua rotina e o seu dia a dia e o seu desempenho, essas dicas vão ser muito úteis. Então, respeite as diferenças. As pessoas que moram com você têm um gosto diferente do seu. Um gosta de comer uma coisa, outro gosta de beber uma coisa, outro gosta de beber outra, outro gosta de um filme, outro gosta de outro, e assim por diante, né? Um tem uma opinião, outro tem outra. Pois bem, lembre-se, você precisa respeitar as diferenças dessa pessoa. Não é porque você odeia o filme tal que você não vai poder assistir.
Você precisa, talvez não precisa assistir junto com a pessoa, mas dê espaço para outra pessoa também fazer aquilo que ela gosta, né? A gente precisa respeitar as diferenças. Tem que ter um equilíbrio entre o que cada um quer. Nada de querer sufocar as pessoas com as suas ideias. Então, sempre deixe um espaço para as ideias dos outros também. Aceite as diferenças. Utilize a tecnologia para se aproximar das pessoas. Nada de ficar isolado do mundo sem conversar com ninguém. Não, pessoal. Hoje em dia temos WhatsApp, temos Messenger, e nós temos ligação no telefone, nós temos mensagem no telefone. Tem diversas formas de você conversar com alguém sem estar perto dela. Então, continua conversando, dizendo o que você está sentindo, trocando ideias. Dá até para falar sobre as aulas com os seus colegas. Então, vocês precisam manter o contato com os coleguinhas, porque isso vai ajudar vocês, tá bom? Não é perda de tempo conversar com os amigos, com os colegas, com o professor. É um ganho de tempo. Vocês vão ver qual a diferença que tem entre uma pessoa que nunca fala com ninguém e a pessoa que fala com todos. Estabeleça uma rotina. Então, nada de ficar acordando num dia às 8, outro dia às 11, outro dia às 14 da tarde. Você precisa estabelecer uma rotina, sempre dormir e acordar no mesmo horário. Tá? Então, se você vai acordar às 10, todos os dias tem que ser às 10. Se vai ser às 8 que você vai acordar, tem que ser todos os dias às 8. A hora que vai dormir. Se você vai dormir às 9, tem que ser todo dia às 9. E assim por diante, tá bom? O almoço também tem que ser no mesmo horário, a janta no mesmo horário. O horário para horário para jogar videogame, horário para você ler um livro, um horário para estudo. Tem que definir qual é o horário que você quer estudar, de manhã ou de tarde. Prefere a tarde, provavelmente, né? Então, pegue seu caderno, daquele horário até aquele horário você vai ter que estudar. Como eu vou definir esse horário, professor? Pegue um papel e uma caneta e coloque lá o horário exatamente que você vai fazer cada coisa. Vocês vão ver o grande ganho que vocês vão ter na vida de vocês. Pratique a meditação. Então, é sempre bom você ficar um pouco sozinho, sem conversar com ninguém, mas não o tempo todo, né? Como eu disse antes. Sem celular, sem computador, para colocar as ideias no lugar e poder planejar o seu dia a dia, tá bom? E a outra dica é evite bombardeio de informações. Nada de ficar o tempo todo assistindo TV, lendo notícias, assistindo vídeos sobre coronavírus. Calma. Você precisa se informar, mas não demais, tá bom? Se vocês querem mais dicas em relação a isso, entre no site bempromotora.com.br/blog/convivência familiar na quarentena, que vocês vão ter várias outras dicas bem legais também. Então agora nós vamos para o nosso texto, por parte de pai. Antes de a gente ler o texto, queria perguntar para vocês, como é a sua convivência com seus avós ou com idosos? Você tem avós morando em casa? Não ou sim? Como é a convivência com eles, se você mora com eles? Certo? Os idosos que você conhece, como é a convivência com eles? Você tem essa convivência? Você conversa com eles? Então, pode escrever nessa resposta. Você vai ler agora uma história que relata a infância do menino e suas lembranças do avô, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O professor separou para vocês o áudio desse texto. É um áudio bem legal, então aumenta o volume aí e preste atenção. Por parte de pai, Bartolomeu Campos Queiroz. Debruçado na janela, meu avô espreitava a Rua da Paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre casas miúdas, e se espichava preguiçosa, morro abaixo. Morria depois da curva, num largo com sapataria, armazém, armarinho, farmácia, igreja, tudo perto da Escola Maria Tangará, no alto de São Francisco. Eu brincava na rua
procurando o além dos olhos, entre pedras redondas e irregulares calçando a Rua da Paciência. Depois das chuvas, essas pedras centenárias, cinzas, ficavam lisas e limpas, cercadas de umidade e areia lavada. Nas enxurradas, desciam lascas de malaqueta brilhando como ouro e prata, conforme a luz do sol. Meu avô, pela janela, me vigiava, ou abençoava, até hoje não sei, com seu olhar espantado de quem vê cada coisa pela primeira vez. E aqueles que por ali passavam lhe cumprimentavam. Oi, seu Queiroz. Ele respondia e rimava. Tem dó de nós. Minha avó, assentada na sala fazendo bico de crochê em pano de prato, não via a rua. O café, colhido no quintal da casa, dava para o ano todo, gabava meu avô, espalhando a colheita pelo chão de terreiro para secar. O quintal se estendia para muito depois do olhar, acordando surpresa em cada sombra. Torrado em panela de ferro, o café era moído preso no portal da cozinha. O café do bule era grosso e forte, o da cafeteira fraco e doce. Um para adultos e outro para crianças. O aroma do café se espalhava pela casa, despertando a vontade de mastigar queijo, saborear bolo de fubá, comer biscoito de polvilho assado em forno de cupim. Minha avó, coado o café, deixava o bule e a cafeteira sobre a mesa forrada com toalha de ponto cruz e esperava as quitandeiras. Tudo se comprava na porta: verduras, leite, doces, pães. Com a caderneta do armazém comprava-se o que não podia ser plantado em casa. No final do mês, ao pagar a conta, ganhava-se uma lata de marmelada. Depois do cafezal, na divisa com a serra, corria o córrego, fino e transparente. Tomávamos banho pelados até a ponta dos dedos ficarem enrugadas. Meu avô, raras vezes, nos fazia companhia. Meu avô conhecia o nome de todas as frutas. Na hora de voltar, ele trazia, se equilibrando pelos caminhos, uma lata de areia para minha avó arear as panelas de ferro. Atrás da horta, havia chiqueiro onde 3 ou 4 porcos dormiam e comiam, sem desconfiar do futuro. Se eu fosse porco, não engordava nunca, imaginava. Ia passar fome, fazer regime para continuar vivendo. Meu avô convidou, naquela tarde, para me assentar ao seu lado nesse banco cansado. Pegou minha mão e, sem tirar os olhos do horizonte, me contou. O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade, ele vai devorando tudo, sem piedade. O tempo não tem pena. Mastiga rios, árvores, crepúsculos, tritura os dias, as noites, o sol, a lua, as estrelas. Ele é o dono de tudo. Pacientemente, ele engole todas as coisas, degustando nuvens, chuvas, terras, lavouras. Ele consome as histórias e saboreia os amores. Nada fica para depois do tempo. As madrugadas, os sonhos, as decisões duram na boca do tempo. Sua garganta traga as estações, os milênios, o ocidente, o oriente, tudo sem retorno. E nós, meu neto, marchamos em direção à boca do tempo. Meu avô foi abaixando a cabeça e seus olhos tocaram em nossas mãos entrelaçadas. Eu achei serem pingos de chuva as gotas rolando sobre meus dedos. Mas a noite estava clara, como tudo mais. E aí, pessoal, gostaram da história? É uma história emocionante, né? Então, a história fala de toda a infância de um menino, das coisas que ele fazia, das coisas que ele gostava, da escola, ele falou de onde é que era a escola, do café que a avó dele fazia. Ele falou também sobre as comidas
que eram feitas, o biscoito, o polvilho, biscoito de polvilho, o café coado, enfim, os dois tipos de café, né, que tinham o café da cafeteira e o café do bule, né, um para as crianças e outro para os adultos. Então tem várias coisas aqui que foram contadas na história, o córrego que eles tomavam banho, né, o avô dele sabia o nome de todas as frutas, sobre o chiqueiro também falava que ele disse que se fosse porco ia passar fome, fazer regime para continuar vivendo. E um dia o avô dele convida ele para conversar, e nessa conversa ele fala sobre o tempo, que o tempo tritura, mastiga tudo, né? O tempo ele devora, ele termina com tudo. E é verdade que ele diz, né? Nada fica para depois do tempo. O tempo é quem faz as coisas acontecerem e quem termina também as coisas. E depois no final ele fala assim, ó, e nós, meu neto, marchamos em direção à boca do tempo. O que é essa boca do tempo? A boca do tempo representa o final da nossa jornada aqui na Terra, né? Então todos nós vamos a esse final que todo mundo tem, né? O avô foi abaixando a cabeça e seus olhos tocaram nossas mãos entrelaçadas. Eu achei serem pingos de chuva as gotas rolando sobre meus dedos. Mas a noite estava clara, com tudo mais. Então era uma noite clara. E os pingos que caíram nos dedos dele eram pingos do quê? Né? Então, pessoal, esses pingos representavam uma outra coisa. Qual parte do texto você mais gostou? Essa é uma resposta pessoal. E tem que copiar essas perguntas, né? A história acontece nos dias de hoje? Sim ou não? Em qual espaço acontecem as memórias? Em qual lugar? Quais são os cheiros que ele sentia, que o personagem sentia durante o texto? O autor lembra de quais momentos ao lado do avô? Quais eram os momentos que ele lembrava do avô? Um resumo desses momentos, né? Não precisa copiar tudo. Quais são os gostos que o personagem sente? Então tem o gosto de várias coisas. O que o avô disse ao menino ao sentar ao seu lado? Você concorda com o avô sobre o tempo que devora tudo, esse tempo que termina com todas as coisas? Você concorda com ele? A sensação de gotas nas mãos do menino representam o quê? O que é essa sensação de gotas? É a chuva? O texto está em primeira ou em terceira pessoa? Então, lembra, primeira pessoa é quando eu conto a história. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Terceira pessoa é quando eu conto a história como se eu não estivesse participando dela. Então, ele fez isso, ela fez aquilo, assim por diante. E por que o autor escolheu essa pessoa para contar? Por que não foi em outro? Tá? Então, pensem bem nessa, não é difícil. Quais foram os pronomes possessivos utilizados na história? Os pronomes possessivos são meu, teu, seu, nosso. Esses são os possessivos. Quais foram aqueles utilizados na história? Copie 5 substantivos importantes da história, ou seja, 5 nomes. Por exemplo, marmelada, riacho, avô. Tá, já dei 3 para vocês, né? Bem simples. Copia as ações do narrador personagem. Então copia as coisas que ele fazia. Por exemplo, nadar no riacho era uma coisa que ele fazia. Tomar café. Então, 5 coisas que o personagem fazia, tá bom? Na sua opinião, quais eram as características, os adjetivos do avô narrador? Do avô do narrador? Ou seja, quais eram, como é que era esse avô? Na sua opinião, ele era o quê? Uma pessoa tranquila, agitada, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa não muito inteligente, uma pessoa querida? As pessoas gostavam dele? Ele era simpático ou era antipático? Ele era brabo ou ele era querido? O que ele era? Características, tá bom? E a número 16 qual é o gênero do texto? É um texto de crônica? É um texto de conto? Memórias? Ou é uma fábula? Tem que assinalar. Agora vamos para os sinais de pontuação. Né? Vocês devem ter percebido no texto que tem vários sinais, tem a vírgula, tem o ponto. Pois bem, os sinais de pontuação são muito importantes na hora de escrever um texto, pessoal. Por exemplo, nós temos ali o sinal de exclamação, esse vermelho é o de exclamação,
ele indica uma alegria, ele indica uma emoção ou uma raiva quando a pessoa está gritando. Tem as aspas, que era para fazer uma citação. Tem um ponto de pergunta, que é um questionamento. Tem os 2 pontos, significa que tem uma fala ou que tem uma explicação. Enfim, vou explicar melhor agora. Ó. A vírgula serve para separar elementos de uma enumeração. Por exemplo, meu sangue gelava, minha inspiração boiava no peito, meus músculos tiniam. Então, você vai separando, enumerando coisas diferentes. Ou para introduzir uma explicação. A neguinha, meticulosa, para virar o disco. Meticulosa é caprichosa, tá? O travessão serve para intercalar explicações. Por exemplo, os festejos prestavam homenagem a Santo Antônio, santo cultuado pelas moças por sua fama de casamento. Então, essa parte no final ali indica uma explicação. Ou para enfatizar uma passagem, situação marcante. Tivemos a nossa primeira impressão. E que impressão! O carnaval brasileiro. Esse é um trecho de um texto chamado Transplante de Menina. Muito legal. Então, esse aqui, que impressão, é para enfatizar algo marcante. Claro, né, pessoal? O travessão também serve para indicar falas. Você sabe muito bem disso. Exclamação. Transmitir ao leitor sentimentos como espanto, admiração, surpresa ou alegria. Então, e os lança-perfumes. O que é isso, minha gente? Também no texto O Transplante de Menina. Esse sinal indica a surpresa. Ou pode indicar também admiração e alegria. Por exemplo, quantas gostosuras, pipoca, pé de moleque, cajuzinho, milho verde, um quentão delicioso. Essa é a exclamação, né? Sempre que indicando um sentimento. Também tem interrogação para aproximar o autor do seu interlocutor, né? Para fazer uma pergunta. E eu posso fazer uma pergunta no texto de memórias? Claro que eu posso. Por exemplo, nesse texto, uma brincadeira de que gostávamos muito era chocar o trem. Sabem o que é isso? Então, esse chocar o trem é uma brincadeira, e se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que é. Enfim, a pergunta foi usada para aproximar quem está lendo o texto do autor que escreveu ele. Os 2 pontos indicam uma enumeração, uma explicação. Né? Por exemplo, onde fica o shopping center era só mato, água e muita terra. Lá no meu paraíso. Meu paraíso. Meu e dos meus amigos. Quais amigos? 2 pontos. O Vitorino e o Zacarias. Ou também indica uma introdução de fala de personagem. Os mais velhos ficavam aborrecidos e eu não entendia a razão. 2 pontos. Aquilo era uma distração das mais excitantes. Então, estou explicando algo que eu estava falando antes. Parecida com a travessão que eu falei antes também. Ponto final. Produzir frases curtas para imprimir um ritmo ao texto. Então, vivia para jogar futebol, nadar, pescar e caçar passarinhos. Bom, aí você começa outra explicação. O ponto final para separar ideias de um texto, partes de uma história, tá bom? Aspas, indica a referência de uma expressão utilizada pelo autor. Então, uma brincadeira de que gostávamos era chocar o trem. Esse chocar o trem é uma expressão criada assim pelo autor, uma brincadeira que é tipo uma gíria que ele usou, né, um nome informal para a brincadeira. E indicar uma ironia, uma situação. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos, nem mesmo o prédio Martinelli. Né? Então ele está falando de um prédio famoso, então ele usa aspas também. Agora vamos lá, vamos ver se vocês entenderam a atividade, entenderam esse conteúdo de pontuação. Vocês precisam completar o texto com sinais de pontuação adequados, tá bom? Esse texto é um texto normal, porém dele foram tirados todos os sinais de pontuação. Eu vou ler ele para vocês sem sinais de pontuação, vocês vão prestar muita atenção na minha voz para poder fazer a resposta. Essa atividade ela é um pouco difícil, então precisa que vocês prestem atenção no meu tom de voz. Quando estou perguntando, eu falo Eu falo assim, ó, por exemplo, onde você está? É uma pergunta. Viram que tem uma entonação de voz diferente. Quando eu falo assim, eu estava na minha sala, ponto. Tem um tom de voz diferente. Então, quando eu indico uma raiva, ele gritou, saia daqui! Ponto de exclamação, por exemplo. Então, tem que prestar atenção na entonação de voz para saber o que está acontecendo na frase. Vou ler para vocês o texto e vocês coloquem os sinais de pontuação. Pode colocar até agora, se quiser. De temperamento calmo e pacífico, Luciana
A filha mais velha de Maria e Pedro gastava suas horas com a literatura. Lia livros de comédia, romance, drama, suspense e terror. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Lia prosa e poesia. Onde encontrar Luciana no final da tarde? Sentada à sombra de uma árvore, lendo. Viram, pessoal? Se vocês querem ouvir de novo esse áudio que eu falei agora, né, nesse texto, repitam que vocês vão conseguir responder melhor essa atividade. Porque o sinal da pontuação tem a ver com a tonalidade da minha voz. Tá? Então tem vezes que tem perguntas, tem vezes que tem vírgula, tem várias vírgulas nesse texto, tem alguns pontos e vírgulas, tem alguns pontos, tem um ponto de pergunta, tá? Então lembrem-se de todos os sinais para completar. Agora a minha pergunta para vocês é: quais são as suas memórias? No último planejamento vocês fizeram as memórias de uma outra pessoa, mas a minha pergunta é: quais são as suas memórias agora? Vamos escrever um texto sobre as suas memórias? As coisas que você tem saudade da sua infância. O que você tem saudade da infância? Quais são as coisas que você gostaria de voltar no tempo e fazer de novo? Então, é para isso que você vai usar as ideias e escrever o texto. Escreva uma memória da sua infância, algo que tenha sido marcante para você ou que tenha saudade. Pode ser uma coisa boa ou ruim, não precisa ser exatamente uma coisa boa, tá? Momento marcante, pode ser um momento marcante negativamente. Pode ser uma brincadeira, pode ser um alimento que você gostava, uma bebida, um familiar que você gostava, um objeto, um brinquedo que você adorava, uma brincadeira, um amigo que você tinha, um colega, um professor, alguém na sua vida ou algum objeto que foi marcante, uma bicicleta, por exemplo, que você ganhou, enfim. Escolha um desses momentos marcantes que você tenha saudade e explique para mim. Eu quero muito saber o que você tinha saudade quando era pequeno, tá bom? Lembre-se, pessoal, de seguir as orientações do material anterior. Professor, posso escrever um texto que tenha tudo isso? Brincadeira, alimento, bebida? Posso? Alimento, objeto? Posso? Pode. Pode colocar tudo isso no seu texto. Não precisa ser só um desses. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só me chamar que eu vou ajudar vocês. Tchau, tchau e até mais.